Pessoal, aqui o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Queridos, a partir de agora nós vamos estar juntos na resolução das atividades do PET, o Programa de Ensino Tutorado do Estado de Minas Gerais, beleza? E hoje nós vamos à semana 1, ok? Então, olha só, galera. Aliás, antes de olhar só, você dá uma olhada no nosso canal e se inscreva e ative as notificações para as próximas aulas. Show? Então, olha aí, pessoal. Atividade número 1. Uma pessoa que não tem nenhuma doença está necessariamente saudável? Justifique. Para fazer isso, eu fui ao próprio site, baixei o documento, que é, obviamente, gratuito e público, e copiei partes dele para você. Então, eu vou mostrar na ordem as perguntas. Observa aí, ó. OMS. Segundo a OMS, o conceito de saúde seria esse, ó. Saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar físico, mental e social. Podemos definir, em outras palavras, a saúde como qualidade de vida. Então, volta à pergunta. A pessoa que não tem nenhuma doença é saudável? Saudável, estar saudável não quer dizer apenas não ter uma doença, mas sim, segundo a definição da OMS, ter um estado de bem-estar físico, mental e social favorável. Portanto, eu posso estar sem nenhuma doença, no entanto, não estar saudável. Ok? Simples, né? E lembre-se, isso aí é um Ctrl+C, Ctrl+V do documento do próprio Estado. Eu apenas fiz um incremento agora conversando com você. Ok? Atividade 2 eu fiz a mesma coisa. Cite e explique pelo menos uma atitude que pode ajudar a prevenir cada um dos tipos de doença a seguir. 2 pontos. Doença infecciosa, doença ocupacional, doença degenerativa, doença carencial e sexualmente transmissível. A explicação teórica de cada uma delas que vai ser dada agora vem do material. Então, olha a primeira. Uma doença infecciosa ou transmissível é aquela causada por agentes biológicos que infectam um hospedeiro. E, portanto, pode passar de um hospedeiro para outro. Nesse caso, o hospedeiro que nos importa é o hospedeiro humano, né, gente? Então, me diga, cite e explique para mim uma atitude para prevenir uma doença infecciosa. Se ela necessita de hospedeiro, eu posso dizer simplesmente, ó, agora a minha proposta de resposta. Eu posso dizer que eu vou evitar contato com indivíduos doentes. Se eu evitar o contato com o indivíduo doente, eu não tenho chance de vir a ser o hospedeiro do patógeno. Essa é a minha citação e a minha explicação. Perfeito, né? Tranquilo, não é? Fácil? Segundo, novamente, a definição está no documento. Doenças ocupacionais. O que seriam elas? Lesões causadas pela reparação de movimentos ou posturas inadequadas por tempo prolongado. As doenças ocupacionais, como exemplo, temos a lombalgia, lesão por esforço repetitivo, ou simplesmente LER. Essas doenças que acometem as pessoas, principalmente com relação ao trabalho, elas podem ser prevenidas de que forma? Por exemplo, no telemarketing, ou mesmo trabalhando numa mesa, eu posso ter um intervalo de tempo em tempo, eu posso ter um apoio para os meus pés. Então, seria uma ótima prevenção para uma doença ocupacional. Então, vamos lá? Como ele pediu, cite e explique pelo menos uma atitude que pode prevenir cada um dos tipos de doença a seguir. Então, a minha citação para uma doença ocupacional, ó, ok? Citei, parar em intervalos regulares a atividade que está sendo executada. Por que isso vai minimizar? Por exemplo, se ficar sentado durante muito tempo, pode haver uma sobrecarga dos músculos que estabilizam a coluna vertebral, proporcionando dor nas costas. Essa é uma explicação de forma que você tem um exemplo também. Perfeito, pessoal? Terceira, degenerativa do documento. Função ou estrutura de um órgão ou tecido são deteriorados ao longo do tempo e podem afetar qualquer um dos sistemas. Então, olha, agora ele está falando que ao longo do tempo, um órgão ou um tecido, uma estrutura, vai degenerar. Agora, eu devo citar e explicar uma atitude para prevenir isso, ok?
Uma prevenção muito legal seria realizar exercícios físicos com constância. Realização de exercícios físicos com constância. Ok? Como é que realizar exercícios físicos com constância minimizam a deteriorização de um órgão ou tecido? Meus amigos, os exercícios físicos estimulam o aumento da densidade óssea. O exercício físico estimula a hipertrofia muscular. O exercício físico estimula o sistema cardiovascular. Portanto, são 3 aspectos que no sistema que você chama de corpo humano são extremamente importantes para nós. Perfeito? Então, 3 pontos já analisados. 4º ponto, 4ª doença ou grupo de doenças. De novo, do documento, hein? Carenciais. São causadas pela ausência de uma ou mais vitaminas por tempo prolongado. Essa é muito simples, né, pessoal? Dado que ela é carencial, ela vem de uma desnutrição, a ausência, ok? De uma vitamina. Logo, o que eu devo fazer? Consumir alimentos, principalmente vegetais, outros animais, como vitamina B12, bastante, bem abundante em fontes animais, consumir alimentos que sejam ricos em vitaminas e de forma constante. Não adianta eu comer hoje e comer daqui 2 semanas um alimento que eu saiba que tem vitaminas, porque muitas delas, em excesso, são jogadas para fora. E daqui a 4 ou 5 dias eu já tenho uma ausência novamente. Perfeito, pessoal? E o último grupo de doenças. Infecções sexualmente transmissíveis. Essa especificamente a gente vai falar um pouquinho à frente. Podem ser transmitidas durante o ato sexual com uma pessoa contaminada. Então, como eu iria me prevenir disso? Gente, a melhor prevenção contra qualquer IST, dado que o indivíduo vai executar o ato sexual, é impedir o contato físico extremo entre as genitálias, uso de preservativo, ou, popularmente falando, camisinha. Dessa forma, não há troca de fluidos corpóreos, não é a possibilidade de uma bactéria, um fungo, um vírus passar de uma genitália para outra. É por isso que a camisinha realmente salva vidas. Beleza? Moçada, a atividade 3. Essa é um pouco mais longa, mas é a mais interessante delas. Você vai ver que é a mais interessante. Diz que um casal tem dúvidas sobre qual método contraceptivo deve usar. Eles utilizavam a tabelinha e o coito interrompido. E achavam que, por usarem 2 métodos, estavam protegidos. Você vai explicar para o casal por que os métodos escolhidos não são os mais seguros. E você vai dar 2 opções de combinações de métodos contraceptivos mais eficientes, explicando sobre a eficácia de cada um deles. Eu vou explicar para vocês a teoria porque é muito importante e você vai empregar isso na sua vida em algum momento ou orientar alguém, tenha certeza. E depois eu vou propor uma resposta para você, um texto. Primeiro eu vou te mostrar o que é a tabelinha. Eu vou agora para um ambiente mais escuro. Olha nós aí. Tá vendo? Você tem um período de 1 a 28. Isso são dias. 28 por quê, Charles? Simples, gente. É porque um ciclo menstrual geralmente tem 28 dias, desde que ele esteja regular. Dentro desse ciclo, para falar cíclico, que é literalmente um ciclo, vocês veem que nos primeiros 5 dias está ocorrendo a menstruação, um fluxo menstrual. Depois, você vê que no dia 12 ao dia 16 são os dias férteis. Dia fértil é dia em que a mulher está liberando um ovócito secundário, que é a célula que pode vir a ser fecundada e ocasionar a gravidez. Nos dias que se seguem, do 17 ao 28, volta aí um período normal, tudo em cinza. Então, olha só, o método da tabelinha preconiza, parte de um princípio. Dado que você sabe o momento da ovulação, você estipula uma margem de segurança e durante aquele período você não vai executar o ato sexual. Beleza? Não há sexo durante os dias férteis. Ou que nos dias férteis se use um outro método. Tipo, nos dias férteis se use o preservativo. Será que funciona? Vamos lá. Vamos imaginar que ele seja um método 100% em termos de gravidez. Eu já estaria mentindo. Ele falha de 40% a 45% das vezes. Mesmo que ele fosse, e ele não fosse falho. Esse método,
ele não te defende contra doenças sexuais. Ele não impede a contaminação por uma gonorreia, uma sífilis, AIDS, HPV, entre outras. Vou parar de citar, senão isso vira uma aula daqui a pouco. Moçada, esse é o método da tabelinha. Agora tem uma outra forma de mostrar o método da tabelinha. Olha o que eu vou fazer. Olha que legal. Nesse ciclo aí, nós estipulamos que o 13º dia seria o dia em que está havendo a liberação do ovócito secundário. É o momento da ovulação. Então, olha o que se faz. 5 dias antes do 13º, 5 dias pós o 13º, não há ato sexual. Nesse período, então, do 8º dia, você vai fazer as contas comigo de novo. Do 8º dia ao 18º é uma faixa perigosa. Daí para frente, daí para trás, sem problema algum. Charles, por que 8º? Vamos fazer a conta? No dia em que começa o fluxo menstrual, a menstruação se inicia, esse é o dia 1 do ciclo. Então você vai contar. 1, conta 13 para frente, é o dia da fertilidade. Olha agora para o seu gráfico novamente. Do 1 ao 13. 13 menos 5, 8. 13 mais 5, 18. Do 8º ao 18º, não pode haver sexo sem outro método contraceptivo. Mas, volto a dizer, e as doenças sexualmente transmissíveis, Charles? Pois é, né, gente? Pois é. Problemático. Perfeito, gente? Então, essa é a parte teórica. Além disso, eu quase me esqueci. O enunciado fala do coito interrompido. Muito simplório também falar. O casal está em meio a um ato sexual. E nesse caso, um casal, obviamente, heterossexual, porque eu estou falando de gravidez, né? Nesse caso, num determinado momento, o ato sexual é interrompido. Problemático. Sabe por quê? Antes que o homem chegue ao orgasmo, onde ele vai eliminar um volume total, digamos assim, de 3,5 ml de sêmen repleto de espermatozoides, tratando-se de um homem sadio, obviamente, o homem libera uma certa quantidade de espermatozoides. Daí, esse coito foi interrompido antes da ejaculação final, diríamos assim. No entanto, ele já liberou espermatozoides. E essa mulher pode sim já ter recebido os espermatozoides e vir a engravidar. Isso aconteceu e continuará acontecendo com vários casais que utilizam o coito interrompido. Certo, gente? Agora, eu padronizei uma resposta que contempla tudo o que foi pedido. Não são seguros de forma nenhuma o método. E eu faço 2 críticas, observem. Não são seguros, pois não impedem o contato físico entre os indivíduos, o que pode propiciar a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Do ponto de vista da contracepção, os métodos também não são adequados. No coito interrompido, existe a grande chance de que antes do orgasmo, onde haverá a liberação final do sêmen, o homem já tenha liberado alguns espermatozoides durante o ato sexual. O método da tabelinha busca identificar o período do ciclo em que a mulher irá liberar o ovócito. Sendo assim, caso haja alteração nesse momento, poderá ocorrer a gravidez. Gente, quem disse que realmente é naquele momento, naquela faixa do que eu mostrei a vocês, que vai existir a liberação do ovócito? Por N razões, uma mulher pode ter seu ciclo alterado. E isso acontece. Por isso existem várias crianças que nasceram com os pais utilizando a tabelinha como método contraceptivo, desculpem. Perfeito? Mas percebam, eu não abordei tudo o que foi pedido. Como a pergunta é muito ampla, eu respondi também em 2 porções. A segunda parte agora é escolher métodos e falar para você quais são realmente eficientes. Esses 2 são muito bons. Olha que eu escolhi. 2 métodos seguros são a camisinha e a pílula anticoncepcional de uso diário. A camisinha evita o contato físico e, por isso, além de ser contraceptivo, é também a melhor forma de se evitar uma IST. A pílula possui doses de hormônios sintéticos similares ao estrógeno e à progesterona. Dessa forma, evita que novos folículos amadureçam e liberam o ovócito secundário, que possui, em suma, evita a ovulação. Gente, durante um ciclo, a mulher produz hormônios. Esses hormônios interagem entre si para determinar se vai ou não ovular. Ovular, na realidade, é ovocitar, significa liberar esse tal ovócito secundário. Quando a mulher recebe a pílula constantemente, ela inibe a ovulação, ou ovocitação, que é o termo correto. Perfeito?
Essa foi a questão maior que nós tínhamos. Então, se tiver dificuldade, volte e assista a explicação de novo. Tive uma dificuldade imensa, nem vindo a explicação 3 vezes eu consegui. Comente no vídeo que eu te respondo o quanto antes. Beleza? A atividade 4. Antes de começá-la, eu vou bater um papo com vocês. O gráfico no próprio material disponibilizado não está legal. Eu fiz modificações no gráfico e modificaram também as cores da curva e das curvas. E as cores das curvas determinam as respostas. Por isso, eu modifiquei o mínimo possível os gráficos para manter as cores das curvas. Mas aí não ficou tão bom. A definição não é das melhores. Mas, infelizmente, para respeitar o documento oficial e você conseguir interpretar, você vai perceber que as cores são imprescindíveis e elas são muito parecidas. Moçada, é uma questão de biologia, mas com todas as informações matemáticas. Por isso, eu vou utilizar aqui minha mesa digitalizadora para te ajudar. Então, olha só. Qual foi, aproximadamente, a taxa de mortalidade infantil no Brasil em 1990? Então, agora eu vou ao gráfico. Então, ó, eu vou aqui utilizar a minha caneta e marcar o ano de 1990. Tá vendo aqui? Ó, 1990. Qual foi a mortalidade infantil no Brasil no ano de 1990? Vejam que essa taxa, ó, taxa por 1000 nascimentos vivos, ok? 1000 nascimentos vivos. Então vamos lá. No Brasil, qual das curvas, Charles? A curva do Brasil é essa aqui, ó. Olha a legenda, pessoal. Olha eu circulando, pessoal. Olha comigo bem devagarzinho, hein? Com bastante foco. Esse negócio parece um lilás, um roxo. Gente, eu vou confessar que eu tenho uma dificuldade imensa de diferir cores. E olha que eu não sou daltônico, hein? Então, olha só. Pega comigo aqui, ó. Nesse começo aqui, tá vendo essa curva lilás? Ela anda junto com a amarela. Essa é a curva do Brasil. Então, você chega aqui, ó. 1990. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Ó. Aqui. Entre 40 e 50. Essa é a minha proposta de resposta. Entre 40 e 50 a cada 100, agora desculpe, 1000 nascimentos vivos. Perceberam que é a interpretação matemática? Olha a 5. Quais são as 2 regiões que apresentam as menores taxas de mortalidade infantil em 2007? Então vamos lá. 2007 está aqui, ó. Estou riscando para vocês. Quais as curvas que mais se aproximam do ano de 2007? Essa, ó, a mais baixa. Esse azul aqui, que representa o Sudeste, ó. Olha o Sudeste aqui embaixo em azul, ó. Tá vendo aqui, eu marcando? E essa em vermelho. Aqui, ó, Centro-Oeste. Aí eu marcando de novo, pessoal. Olha aí, marquei. Então, olha lá, Sudeste e Centro-Oeste. Menor mortalidade infantil no ano de 2007. Beleza? Olha 6, pessoal. Olha como é matemática pura. Qual região apresentou as maiores taxas de mortalidade infantil no período mostrado no gráfico? As maiores. Aliás, não é matemática pura, mas interpretação matemática, né? É um gráfico. As maiores taxas. Essa curva aqui, ó. Essa curva que eu estou apontando, ó. Olha a quantidade. Quase, sei lá, 75, gente. Entre 70 e 80. E aqui, ó, em 2007, ó. Estima lá para mim, entre 30 e 40, Charles. 30 e 40. Então, qual é a região? Vamos aqui, ó. Ó, é o Nordeste, pessoal. É o Nordeste brasileiro. Ok? Olha a resposta. Nordeste. Senhores, 7. Quais fatores você considera que estão relacionados aos fatos apresentados nas respostas das questões anteriores? Vou te lembrar. As questões anteriores perguntam para você em que região morre menos e depois que região morre mais. Ou seja, por que morrem tantas crianças a mais no Nordeste quando comparada a Sudeste e Centro-Oeste? Então monta aí hipóteses, mas não viaja. Coloque coisas que sejam palpáveis. Olha a minha proposta. Atendimento médico. Você tem mais médicos nessas regiões, Sudeste e Centro-Oeste. E alimentação adequada. As pessoas têm acesso a uma alimentação melhor, logo a gestação se passa de uma forma mais tranquila. Além disso, essa gestação vai ser orientada por um médico, talvez o médico também trabalhe na nutrição. Aliás, eu vou tirar a palavra talvez. O médico orienta sim a nutrição da gestante. Perfeito? Questão 8. Qual região apresentou maior variação nas taxas entre 90 e 2007? Você já sabe que é o Nordeste. Agora vamos estimar? Está aqui, ó. Ó. No ano de 90, está aqui, ó. Próximo dos 75.
Agora em 2007, vem aqui, ó. Aqui, vamos colocar 35, vamos falar que bate nesse local aqui, ó. Sai de 75, Charles, para 35. Tá vendo, pessoal, as minhas marcações? Então, a maior variação é só dizer que foi no Nordeste. Aí vem a 9. Por que você acha que houve essa variação? Ou quais ações podem estar relacionadas a essa variação? São, assim, ações que você imagina serem viáveis e tenham sido empregadas. Eu vou te falar o que aconteceu. Realmente, houve a implementação de uma rede sistêmica de cuidados pré e pós-natal. Ou seja, você orienta a pessoa durante a sua gestação, a educa, e pós o nascimento da criança você acompanha. Mas aí, ao longo da gestação você já educou essa pessoa para saber o que ela deve fazer e salvar vidas. Não só a pessoa salvar dela, da criança, mas o Estado salvar vidas de crianças no plural. Show, pessoal? Essa foi a nossa aula 1. Pessoal, pode checar no canal que nós já temos todas liberadas para vocês, ok? Um abração, gente. Fiquem com Deus, cuidem-se. Até mais.